paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal SPAD, Estudo Sistemático da Palavra de Deus. Hoje eu quero fazer aqui duas indicações muito top e são muito importantes aí, como obras magníficas para que você leia. São essas duas obras. Primeiro eu quero falar sobre Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis, e depois nesse mesmo vídeo falarei sobre Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, também de C.S. Lewis. C.S. Lewis, muitos conhecem ele pela famosa obra As Crônicas de Nárnia e outras grandes obras que ele tem. C.S. Lewis, ele é conhecido como um escritor britânico e teólogo também, e um grande apologeta do Senhor. Quem já leu o livro Cristianismo Puro e Simples tem um pouco dessa ideia. Sendo assim, neste livro, Anatomia de um Luto, publicado pela editora Thomas Nelson, com edição especial, capa dura, que, no meu ponto de vista, é um belo trabalho da Thomas Nelson. Nesta obra, Anatomia de um Luto, essa obra é um dos livros mais pessoais escrito por C.S. Lewis. Por quê? Porque vai narrar suas experiências, a sua experiência após a morte de sua esposa. Sendo assim, Lewis aqui faz várias reflexões, Lewis vai fazer várias observações, Lewis vai fazer várias observações para quê? Para tentar entender a perda e aceitar a sua dor. Quando Lewis escreve esse livro, após a morte da sua esposa, né, Lewis vai buscar uma forma de conseguir entender essa perda. Vai tentar buscar uma forma de aceitar essa dor. Então ele descreve sobre a dor e a confusão que sente. Ele descreve sobre as suas dúvidas, sobre a sua fé, sobre o sentido da vida. E uma das coisas importantes que nós observamos nesse livro é justamente isso. Algumas questões sobre dúvida de fé que ele começa a ter após, nesse momento de grande fragilidade, nesse momento de grande dor que ele está sentindo. Ele vai ter algumas dúvidas, principalmente sobre o que é realmente o sentido da vida. Sendo assim, neste livro, você verá Lewis muito fragilizado. Ele vai refletir sobre sentimentos de raiva, confusão, dor. Ele traz pensamentos relacionados à fé, ao sentimento de perda, né? Mas por fim, algo magnífico nos é mostrado por C.S. Lewis, por essa grande obra, por esse grande escritor. Por fim, ele se dá conta de que o amor à sua esposa é maior do que o luto e que ele precisa seguir com a vida. Né? Então, o livro é um relato muito honesto, poucas vezes visto em uma obra, em algum outro escrito ou em algum outro livro. Né? Então, o C.S. Lewis é bem honesto nessa obra, a forma em que ele vai aplicar, relatar a sua dor, as suas fragilidades, as suas dúvidas sobre fé, as suas dúvidas sobre o sentido da vida, a sua raiva, a sua confusão e outras coisas dentro do seu pensamento ali que ele vai trazer. Mas uma coisa bem interessante que Lewis falava, e faz sentido para todos os grandes líderes, para todos nós, é uma coisa que vai trazer uma certa reflexão na sua vida. Eu até anotei, Lewis dizia assim, que a fé dele era como um castelo de cartas, ou seja, ele está dizendo que a fé dele era como um castelo de cartas e Deus sabia muito bem. E Lewis, até então, não sabia que a sua fé era como um castelo de cartas. Mas a única maneira dele saber que a sua fé era como um castelo de cartas era se o próprio Deus ali derrubasse, né, esse castelo de cartas, o colocando abaixo. Para quê? Para reconstruir a fé sólida na vida de C.S. Lewis. Então, muitas das vezes, a fé de muitos é como um castelo de cartas. Né? Qualquer sopro, qualquer vento, bota tudo abaixo. E às vezes é necessário Deus nos mostrar que a nossa fé ela ainda não está estruturada, né? Ela não está firme ainda. E para que Deus estruture essa fé, para que Deus fortaleça essa fé, para que Deus
firme essa fé, né? Construa essa fé de uma forma sólida, é necessário muitas das vezes o próprio Deus derrubar esse nosso castelo de cartas. Então, este livro é a primeira indicação que eu quero fazer. É uma resenha, um comentário bastante aqui pequeno sobre cada um desses livros, para incentivar você a ler, né? Marque os pontos importantes, leia este livro. Ele vai trazer muita coisa importante para você sobre reflexões do sentido da vida, da fé e outras coisas a mais. Vamos para o próximo livro. Nessa segunda obra que eu quero estar indicando, é a primeira obra que eu li praticamente aí do C.S. Lewis. Foi uma obra que despertou muita coisa de leitura de uma forma ainda mais abrangente na minha vida. E ainda mais querendo ler sobre os outros livros de C.S. Lewis, até porque C.S. Lewis escreveu cerca de 54 obras magníficas, todas importantíssimas, como já disse aí as Crônicas de Nárnia, que é a das suas obras mais conhecidas aí, né? Sendo assim, Lewis vai escrever esta carta, ou melhor dizendo, esse livro, até porque cartas, porque foi escrita em 31 cartas, depois juntaram, mas Lewis vai escrever este livro durante a metade da Segunda Guerra Mundial. Então, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, o livro vai contar a história, né? Vai contar sobre um diabo que ele é o superior ao seu sobrinho. É uma troca de cartas entre o diabo e seu sobrinho, o demônio Sênio, escrevendo ao seu sobrinho, que é um aprendiz de demônio. E nós, seres humanos aqui, somos colocados no livro como pacientes. Ele chama aqui os seres humanos ali de pacientes, né? Cada diabinho tem o seu paciente, que ele tenta colocar coisas na mente dele. Então, dentro desse livro você vai ver ali o demônio ali dando conselhos ali ao seu sobrinho, o diabo Sênio, dando conselhos aí ao seu sobrinho, né? Sobre como colocar algumas coisas na mente para desviar o foco deles do inimigo. Quem é o inimigo que aqui o diabo está falando? Eles colocam Deus aqui, eu achei magnífica a forma em que Lewis escreve, porque ele coloca aqui, os demônios colocando Deus como inimigo, e não o contrário. Então, para eles aqui, a forma que ele escreve, Vermelindo é o sobrinho do demônio Sênio, que chama Maldanado, e outros demônios que ele vai colocar aqui como Maldiposo e tal. Mas o Vermelindo, que é um demônio inexperiente ainda, o demônio Sênio, o Maldanado, vai escrever cartas a ele, ensinando ele como afastar o seu paciente, né, do seu inimigo, ou seja, de Deus. Então, a forma que ele escreve aqui, esse livro ele tem uma pegada também mais espiritual, né? Ele apresenta aqui, simplesmente a forma que ele aplica aqui é que ser cristão não é fácil. É difícil viver como um. Então, C.S. Lewis, ele diz no livro, ele diz aqui no livro que o diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. E é isso que C.S. Lewis faz nesse livro. Ele faz muita chacota aqui sobre o diabo aqui, sobre os demônios aqui. Então, ele escreve aqui dentro do livro. Ele diz que o diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo aí de chacota. Neste livro você vai ver o diabo dando conselhos aqui, como eu disse, a Maldanado, né? Dando conselhos, melhor dizendo, ao Vermelindo, né, seu sobrinho, e chamando Deus aqui de inimigo. Isso que é o interessante, pelo todos os outros diabinhos. O Vermelindo aqui, o que ele faz? Ele tenta afastar seu paciente da oração, né? Ele ensina que o Maldanado ensina o Vermelindo a fazer de tudo para que afaste o paciente, ou seja, o ser humano que ele está cuidando ali, o Vermelindo, que é o sobrinho ali do Maldanado, que é inexperiente ainda, é um aprendiz de demônio, por isso que é Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, e ele escreve ali, dizendo para ele, você deve afastar ele da oração, porque se você afastar ele da oração, você afasta ele de Deus. Você deve afastar ele da piedade, você deve levar ele para a soberba, né? Chega um momento que o Vermelindo tenta levar ele para o lado da razão, do materialismo. Ele diz, não leve ele para o lado da razão, porque se você levar ele para o lado da razão, ele vai entender o sentido da vida, ele vai crer mais em Deus e tal, e aí vai. Então, ele tenta trazer confusão ao seu paciente, e o interessante dentro da obra é que ele diz assim, quem é o que está cuidando da outra paciente, que no caso é a mãe do paciente que o Vermelindo está cuidando.
Então eles tentam causar intriga. O que nós podemos fazer para causar uma intriga ali entre a mãe do paciente que você está cuidando, Vermelindo, no caso. Então, essa obra aqui tem algo muito interessante. Acho que todos deveriam ler esta obra, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Estou colocando aqui para você ver. Porque quando você vai aqui, para dentro desta obra, você vai ver que o foco do livro é uma interação aqui entre Maldonado, né, e o Vermelindo. Eles estão interagindo entre si, com cartas escrevendo um para o outro. Então, como é que o diabo está escrevendo as cartas? Ele simplesmente vai colocar tudo na perspectiva dele, por exemplo. O que ele coloca na perspectiva dele? Ele chama Deus de inimigo, chama o Vermelindo de puro. Então, o demônio ali que está sendo aprendiz é chamado de puro. Deus é chamado de inimigo, né? E outro ponto aqui interessante é que Maldonado, ele vai aproveitando ali uma oportunidade com o paciente, né? Que tem um problema com a mãe. Né? Tem um problema com a mãe, então eles tentam distanciar, causar intriga, fazendo que o seu paciente exerça um papel de juiz. E ele coloca algumas coisas também aqui dentro, como se a igreja fosse uma igreja... essa igreja é só imperfeita, essa igreja é isso, você tem que... Então ele tenta fazer com que o seu paciente, né, veja nos outros todo tipo de defeito possível e nada de bom. Ao ponto de não querer congregar, ao ponto de não querer... Só que o interessante é que o paciente do Vermelindo, ele conhece uma moça. E quando ele conhece essa moça, que ela já é bem ortodoxa, de uma família cristã e tal, e aí eles tentam afastar, tentam fazer que ele peque e tal. E isso é um dos pontos interessantes aqui. Então eles tentam tirar a atenção, tentam tirar o paciente desaproximando eles, afastando ele, melhor dizendo, da presença de Deus, né? Outro ponto aqui é que as cartas foram compostas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, durante meio da Segunda Guerra Mundial, foram compostas 31 cartas aqui que você vai ver dentro deste livro aqui, ó, tá vendo? Depois ele escreve aí, já no finalzinho, tem uma outra obra que Lewis ele escreve para complementar isso aqui. Deixa eu achar aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Que é Maldonado propõe um brinde, que é um outro restante da obra, né? Maldonado propõe um brinde, eles vão lá no inferno e tal. Então é bem interessante a forma que ele vai apresentar o cenário aqui do inferno. Claro, não estou falando aqui de maneira bem bíblica, é uma obra mais de uma forma literária e tal, mas que tem aí uma pegada espiritual dentro desta obra. Então, C.S. Lewis, embora aqui nessa visão de mundo, né, ele trabalha uma visão aqui de mundo através da visão do diabo. Então ele trabalhando aqui, o que C.S. Lewis está fazendo aqui? Ele elabora aqui uma visão de mundo através da visão do diabo. Então a forma que o diabo está vendo o mundo ali, né? Então o diabo vê Deus como inimigo, ele nos vê como paciente para colocar coisa nas nossas mentes e tal, e aí nos afastar do inimigo, que ele chama que é Deus, né? Outra coisa que interessante é que Lewis aqui vai alertar o leitor através do mau exemplo, né? Isso é magnífico, importante demais. Eu acho que todos vocês deveriam ler esta obra, até porque Lewis era um ateu e se converteu ao cristianismo. Então, Lewis vai escrever isso aqui de uma profundidade, de uma forma que só ele ali, Deus deu só para ele escrever. Então que você deixe seu like aí no nosso canal, você possa estar também compartilhando, você possa também aí estar ativando o sininho, né? E nos ajude aí a compartilhar, você vai estar abençoando esse canal. Então está aí essas duas obras aqui, Anatomia de um Luto, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Obras aí magníficas para se ler. Deus abençoe, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Amém.